Olá, amantes da quinta arte, sejam bem-vindos à primeira página. Eu sou o Rafael Campos, esse aqui é uma praga, nós estamos no fundo diferente aqui o cenário do Matheus, né, para fazer alguns episódios especiais, né, nesse momento de férias. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o nome do vento do Patrick Rothfuss, né, falando um pouco Exato. sobre essa versão capa dura, né. Mostra pra galera aí, Rafa. Então, pessoal, vocês podem ver aqui, né, capa diferente, capa dura, bonita pra caramba, né, tem um Pintura pintadinho bonito. trilateral. Tal. Tribom, né? Tá? Essa, na verdade, o nome do vento, Rafa, em princípio tá programado pra ser uma trilogia, né? O Patrick Rothfuss ainda não lançou o terceiro, já tá enrolando igual o George Martin também enrola nos Game of Thrones da vida, né? E aí a editora Arqueiro, né, que é a editora desse livro aqui no Brasil, ela lançou o primeiro e o segundo livro já em outra versão, uma capa mole, né, capa flexível, capa comum. E aí, mais recentemente, já tem alguns anos já até na verdade, lançou essa versão em capa dura, mas só do primeiro, né? Não existe uma edição de luxo ainda do segundo livro, né? Em princípio, só desse primeiro aí. Mapa. Abemos mapa, abemos papa, abemos mapa. Lindo. Beleza, Rafa, nada disso importa pra gente. Prólogo. Um silêncio de 3 partes. Noite outra vez. A pousada Marco do Percurso estava em silêncio, e era um silêncio em 3 partes. A parte mais óbvia era uma quietude oca e repleta de ecos, feita das coisas que faltavam. Se houvesse vento, ele sussurraria por entre as árvores, faria a pousada ranger em suas juntas e sopraria o silêncio estrada fora, como folhas de outono arrastadas. Se houvesse uma multidão, ou pelo menos um punhado de homens na pousada, eles encheriam o silêncio de conversa e riso, do burburinho e do clamor esperados de uma casa em que se bebe nas horas sombrias da noite. Se houvesse música, mas não, é claro que não havia música. Na verdade, não havia nenhuma dessas coisas e por isso o silêncio persistia. Dentro da pousada, uma dupla de homens se encolhia num canto do bar. Os dois bebiam com serena determinação, evitando discussões sérias ou notícias inquietantes. Com isso, acrescentavam um silêncio pequeno e soturno ao maior e mais oco. Ele formava uma espécie de amálgama, um contraponto. O terceiro silêncio não era fácil de se notar. Se você passasse uma hora escutando, talvez começasse a senti-lo no assoalho da madeira sob os pés e nos barris toscos e lascados atrás do bar. Ele estava no peso da lareira de pedras negras, que conservava o calor de um fogo há muito extinto. Estava no lento vai-vem de uma toalha de linho branco esfregada nos veios da madeira do bar. E estava nas mãos do homem ali postado, que polia um pedaço de mogno já reluzente à luz do lampião. O homem tinha cabelos ruivos de verdade, vermelhos como a chama. Seus olhos eram escuros e distantes, e ele se movia com a segurança sutil de quem conhece muitas coisas. Dele era a pousada marco do percurso, como dele era também o terceiro silêncio. Era apropriado que assim fosse, pois esse era o maior silêncio dos três, englobando os outros dentro de si. Era profundo e amplo como o fim do outono, pesado como um pedregulho alisado pelo rio. Era o som paciente, som de flor colhida, do homem que espera a morte. Da Fim. primeira página. Fim. E aí tem, de novo, né, a gente cita com louvor, né, alguns livros que fazem isso de encerrar a primeira página na primeira página, né? Você não tem que avançar para continuar o parágrafo ali para saber mais do que está escrito, né, por obrigação. E te deixa, né, já antes de falar do começo do ensino, já te deixa com um gatilho, né, te convidando a continuar a leitura, né? E pelo que eu fiquei sabendo, o Patrick Rothfuss, ele gosta dessa métrica muito bem estruturada de parágrafo, de página. Então Uhum. é comum. E que bom que a editora, né, Manteve, né, de certa manteve forma. esse padrão dele, né? Eu imagino que tenha um desafio muito grande aqui, Rafa, para tradução, né? Eu não li em inglês, né? Mas a gente tem um colega nosso, o Ângelo, que é escritor também.
que leu algumas vezes, é bastante fã da obra do Patrick Rothfuss, e ele cita, né, com bastante empolgação essa questão da métrica, né, do ritmo que a escrita do Patrick Rothfuss tem. E eu acho que deve ser um desafio assim, imenso para quem traduz, né? Mas eu não sei se ficou fiel para quem leu a obra em inglês, né? Mas eu sinto que aqui tem uma escrita poética, um encanto aqui na forma como é narrada a história que me agrada muito, eu acho bastante interessante, né? Sim, e eu gostei bastante porque, por exemplo, quando você fala assim, né, um silêncio de 3 partes, já começando o título do prólogo, né, nem do Exato. capítulo. Eu acho bem legal porque o 3 dentro do simbolismo, várias regiões, religiões e tudo mais, fala sobre o quesito do equilíbrio, né? A Santíssima Trindade, os 3 pontos de equilíbrio, o triângulo, a primeira estrutura sólida mais resistente, não sei o quê. Então, você já vê essa ideia de que existe algo fortalecido, um equilíbrio que leva um tanto ao sagrado. Exato. Tanto que a gente vê que o 3, o número divino, o 4, o número do ser humano, e o 7, a mistura dos dois, formando o número divino de Deus e não sei o que. Então é legal porque a gente fala, né, da estrutura dos 3 atos, assim, o 3 já É traz um número mágico, um né? número mágico muito forte. Tanto que, pra galera que gosta de Matrix, o 3 é usado muitas vezes no filme com diversos simbolismos, as 3 horas, não sei o que e tal. E é bem legal. E além de gerar esse gatilho, né, pelo caso do simbolismo, ele reforça cada um dos 3 que individualmente já tem uma força muito grande. Né? Sim. E causa uma certa estranheza também pra gente, né? Como assim? Pra gente silêncio é uma coisa, né? É o silêncio, é a ausência de som, né? E ele não, vou te falar de 3 silêncios aqui, vou narrar cada um deles, te explicar cada um deles, né? Sendo que um deles pertence ao cara, né? Então é uma viagem, é uma coisa meio, não sei, meio mágica aqui, que já te passa um ar meio de fantasia, né? De alguma coisa sobrenatural, talvez, né? De que esse cara tá falando. A gente já tem a ambientação aqui, uma pousada, Marco do Percurso, é um nome que dá a entender que é algo meio medieval, já assim também, né? Então ele já conseguiu passar um pouco do tom da história, né? Da ambientação, do tom mágico, do estilo da escrita do narrador, né? Então eu acho que tem algumas características interessantes aqui. E a primeira frase em si, né? Primeiro parágrafo, talvez, né? A primeira frase é noite outra vez. É, já vi pessoas elogiando, eu tenho, não sei, minhas dúvidas talvez, não acho que seja tão potente assim, noite outra vez. Noite outra vez talvez seja um pouco interessante no sentido de curiosidade, você fala, por que outra vez, né? Mas óbvio, né? Outras noites já existiram, passadas, então pra mim, ao mesmo tempo que pode ser que pegue alguém, não me pega muito noite outra vez por si só. Eu fico mais curioso com essa segunda parte do primeiro parágrafo, que a pousada Marco do Percurso estava em silêncio, e era um silêncio em 3 partes, né? Que aí já traz essa mesma curiosidade, essa mesma estranheza do subtítulo do prólogo aí, né? De causa essa curiosidade, mas como assim? Três partes de silêncio, o que você quer dizer com isso, né? E aí é o que ele vai descrever de fato na primeira página. Ele dedica a primeira página inteira a descrever o que são esses silêncios em 3 partes e como que cada um deles se comporta, o que cada um deles significa, né? Citou aqui pra gente, ambientou que temos um personagem, talvez seja o personagem principal ou não, né? Isso você vai descobrir lendo o livro de fato, né? Mas eu acho que é isso. As características principais dessa primeira página são essa estranheza, né? Essa curiosidade desse silêncio de 3 partes e essa escrita poética, essa escrita mais rítmica, mais sei, cheia de analogias, né? Uma coisa sobre, pegando então, aproveitando que você citou a primeira parte, né? Esse primeiro parágrafo de 2 linhas, Uhum. eu achei interessante que eu sou um daqueles que meio que pegou um pouco, né? Essa Noite noite outra outra vez. vez. Mas eu acho que ela teria mais força se trocasse. Se eu Hum, colocasse, né? A pousada do Marco do Percurso estava em estava em silêncio. silêncio, era um silêncio de 3 partes. Noite outra Aí vez. entre a noite outra vez, Acho que também né? ganharia. Eu, Acho, eu, eu me empolgaria mais também. porque eu senti que esse noite outra vez, principalmente pegando a ideia do silêncio de 3 partes, ele me deu uma ideia muito de cansaço. Uhum. Tipo, nossa, é noite Uhum. outra vez, Uhum. né? Então, ou até mesmo um quê de perigo. Nossa, é noite outra vez.
meio que uma né? Vai vir alguma ansiedade. coisa por aí. Então, assim, se você pega isso logo após dizendo do silêncio em 3 partes, reforça talvez essa ansiedade, essa insegurança, esse medo, que talvez foi o que ele queria fazer, só que é algo que, aquele ponto de trocar a ordem para intensificar, porque é uma boa primeira frase. Sim. Se você considerar que, tem isso, beleza, mas talvez ficaria mais claro para todo mundo esses possíveis gatilhos se você desse aquela trocada, porque assim precisaria de menos esforço da pessoa para sentir esses gatilhos. Uhum. Né? Então eu acho que talvez fosse esse ponto, talvez, de trocar essa ordem, porque o que a gente já falou, até o Matheus já comentou sobre algumas obras dele, e às vezes você focar numa primeira frase muito forte, você não tem uma continuação muito forte, meio que é como se fosse um fogo de artifício de uma explosão só, né? Puf! E acabou. Né? Às vezes você diminuía a intensidade, mas que criasse um ritmo, uma constância, continuidade, né? Gerasse alguma coisa. Então, teve um gatilho forte, só que como pegou o pessoal muito de surpresa, talvez se tivesse dado um pouco mais suave para depois para noite outra vez, né? Ou até mesmo colocado isso como a última frase. Depois de tudo isso, tem isso, aquela coisa, e agora é noite outra vez. Acredito que talvez teria. Porque a última frase é interessante, né? Do homem que espera a morte, pegando só o último coisa, né? Então, vou até falar sobre ela também. Se colocasse, né, o homem que esperava a morte, noite outra vez, nossa, você remeteria também, muito mais forte, né, nessa esse punch de primeira página. Né? Sim. Sobre essa última frase em específico, ele está explicando ali o que é o último silêncio, né? Ele fala que o último silêncio é o do dono da pousada, né? E aí eu gosto de uma coisa que o Patrick Rothfuss faz aqui, que é meio que usar a antítese para falar da mesma coisa, né? A gente tá falando de silêncio, né? E olha como é que ele começa falando o que era o silêncio na última frase aí, né? Era o som paciente. Silêncio é som? Normalmente não, né? O silêncio é o contrário do som, né? O som não é silêncio, o som tem barulho, né? Não é silêncio, mas era o som paciente, som da flor colhida. É um som quase nada, né? É um silêncio para ele, né? Seria esse silêncio, seria esse terceiro silêncio, né? Do homem que espera a morte, né? Esse de fato pode ser considerado um silêncio, né? O cara que espera a morte. E assim, eu acho que essa última frase para mim foi muito impactante. Eu acho que o cara que espera a morte, né, e tal. Isso pega e me dá vontade de querer saber mais, né? Querer continuar, né? Eu acho que o poder da escrita dele, poética, né? Com essa estranheza, do silêncio em 3 partes, né? Essa estranheza de falar que o silêncio é um som paciente, né? Então, acho que são fatores aqui para mim que me levaram a acreditar que o escritor tem domínio do que ele está fazendo aqui e imagino que vai continuar assim pelo restante do livro. Né? Se continuar assim, ótimo. Né? Agora, se for de fato uma falsa promessa, não, daqui em diante ele começou a escrever simples pra caramba, né? Aí soaria como uma quebra de expectativa também, seria ruim, né? Então a gente espera que ele consiga manter essa constância, né? E assim, para um livro que é um calhamaço, né? Não sei, são mais de 700, né? mais de 700 páginas, né? Para manter isso, o cara tem que confiar muito em si mesmo, né? E aí eu, como leitor do Patrick Rothfuss, já li os 2 livros e outros livros dele, eu aqui já adiantando, apesar de não ter qualquer relevância para a primeira página, eu já confesso que ele tem. Ele consegue manter essa habilidade, essa característica ao longo do livro inteiro, assim. E você pegando, né, falando sobre esse silêncio do final da primeira página, eu acho bem legal porque isso me lembra um pouco o estilo de terror clássico do Edgar Allan Poe, porque nesse ponto, assim, quando a gente fala, por exemplo, de edição de vídeo, existe o sem som, né, o silêncio quando você corta fora o áudio, Sim. Então é aquele silêncio bruto, zerado, só que é aquele silêncio que a gente chama de som de fundo, né? Então, assim, se não tivesse ninguém falando nada nessa sala, nesse quarto aqui, tá em silêncio. Mas não é um silêncio absoluto, exato. Né? Então, tem um passarinho cantando ali fora, tem alguma coisa existe. Exatamente. Então eu vejo aí, quando ele fala desse, né, que o silêncio era um som paciente,
como se você falasse, tipo, é um silêncio mental, né, do tipo, ele está em silêncio, porém, né, não, né, mas, tipo, tem pensamentos, tem a batida do coração, Sim. tem coisas que mostram que ele está vivo, né, um silêncio mórbido de um corpo inerte. E, então, assim, quantas vezes você, né, a gente, nós estamos em silêncio no canto, só que a gente está pensando, ou ansiedade, ou com algum outro sentimento, né? Ou, por exemplo, né, no caso de algumas pessoas que, alguns idosos em asilos que estão lá em silêncio, mas estão com seus traumas, suas reflexões, esperando a morte chegar, Exato. né? Então, é um poético que, mas com uma puta facada, né? Porque você consegue facilmente... esses 3 silêncios que ele fala, né? Que é o silêncio absoluto, do tipo, o local está em silêncio, ou no caso de você estar em silêncio no meio de uma sala onde está todo mundo conversando, ou você em silêncio no canto. Então, os 3 silêncios que ele traz são silêncios totalmente plausíveis, totalmente comuns, e trazendo uma aproximação muito forte emocional com a gente, dependendo do estado de espírito que você tá. Então, não apenas é poético, como existe uma aproximação sua com o ambiente, com a narração. Então, é bem interessante mostrar esse... Apesar de ser uma primeira página 100% descritiva, explicando o título, né? No caso, aí tá só... Exato. Né? É uma primeira página que basicamente explica o título. Porque depois e é dali... só isso, já é o próximo página, é o capítulo 1 já. É o capítulo, né? Então, assim, é interessante, né, que a gente fala, quando a descrição de uma cena, de um ambiente, de alguma coisa, possui mais de uma função, você consegue pegar tanto mais informação, porque, brutamente, o que ele tá falando? Existe um cara que tá em silêncio na pousada dele. Só. Essa é a cena. Você podia terminar isso com 2 linhas. Só que trouxe psique, trouxe um possível background, trouxe a influência do ambiente, acho que das 5 coisas possíveis que a gente chama da função clássica do espaço, ele trouxe as 5. Trouxe um pouco do background, trouxe um pouco como aquele silêncio influencia o personagem, localizou a gente, ambientou, preparou a gente para o primeiro capítulo e ainda trouxe o contraste emocional que a gente trouxe da antítese que se comentou, do silêncio, o som paciente, né? Então, assim, o Patrick Rothfuss, basicamente, ele colocou na prática 5 funções mínimas do espaço numa primeira página. Então, assim, é impressionante o que ele fez nessa primeira página. A qualidade técnica do escritor, né? De fato, e eu não tenho como não falar diferente, Rafa, eu viraria essa página aqui demais, como virei na época que li. Eu confesso que até aqui, não cabendo a discussão, mas eu lembro que o primeiro capítulo em si não me pegou muito. Eu acho que ele traz um pouco de fantasia já, pelo que eu me lembro aqui. Meio pegava mais pela estranheza e tal, mas na primeira a página em si me convida demais a querer continuar. E o livro inteiro em si, eu sou, assim, é um dos meus livros favoritos da vida, tá na meu top 3 aqui de séries que eu admiro. Recomendo demais O Nome do Vento e tudo que o Patrick Rothfuss escreve. Mas em relação só à primeira página, pra mim é gabarito aqui, né? Nota 10 aqui. É alta fantasia? É alta fantasia. Então é bom trazer já os elementos... Claro, pode causar estranhas, mas é bom trazer... Eu não li. Sim. Né? Eu não li, apesar de que tanto o Ângelo quanto o Matheus me crucificam, porque faz que... É porque a gente comenta com o Rafa que o Rafa, a gente descobriu no Rafa a característica de escritor de primeira pessoa, né? E o Patrick Rothfuss, ele intercala capítulos, né? Mas o livro, a maior parte dele é escrito em primeira pessoa, né? Então a gente sugere, né? Ler um cara que tem o dom da escrita absurda, né? Na primeira pessoa para você usar de inspiração, né? Beber um pouco da fonte de quem tem domínio. Né? Além de ser alta fantasia, né? Alguma coisa que eu gosto pra caramba, né? Então, assim... É uma primeira página, assim, eu não sou fã de prólogos, não sou fã de pressar, né? Não gosto dos começos, mas, assim, seria realmente uma primeira página que se eu pulasse, eu ia arrepender amargamente de ter pulado, então viraria fácil, né? Só que são 700 páginas, então vamos ter que virar as próximas 700. Aí já são outros 500. Né? Já são outros 700, né? Mas, com certeza, assim...
lerei antes de morrer. Isso aí Ilustrações. isso é fato, né? É. Ele, né, algum livro meu será inspirado, pelo menos em alguma coisa do Patrick Rothfuss, então, com certeza, viraria. Viraria, pá. Então, pessoal, se você é fã de Patrick Rothfuss, fã do Nome do Vento ou alguma outra obra dele, deixe aqui nos comentários se você viraria a primeira página, se é um tipo de leitura que te atrai, né, um pouco prospectivo, pelo menos nesse começo, fã de alta fantasia. Deixe aqui nos comentários se você viraria ou não e por quê. Se você conhece alguma outra obra de Patrick Rothfuss. Se você é algum escritor, uma escritora que tem um conto, que tem um livro e gostaria de ver essa primeira página também trazendo as primeiras impressões, nós temos aqui o nosso formulário, já tem algumas obras que chegaram até a gente, então seja você um daqueles que mandaria e mande e apareça aqui no nosso canal. Agora, valeu! Quase soltei a minha vinheta. O quê? Quase soltei a minha Use e abuse das suas. criações e deixa os mundos cada vez mais incríveis, valeu! Até dei uma